Vamos abrir mais uma vez o livro de Jó, capítulo 42, é o final, o último capítulo do livro de Jó, onde leremos apenas os 6 primeiros versículos. Jó, capítulo 42, os versos de 1 a 6. Esperar ali, resolver ali, problema da mídia. Vamos abrindo em Jó capítulo 42. Irmãos, nossa meditação hoje, portanto, no livro de Jó, capítulo 42, os versos de 1 a 6, onde lemos o seguinte: Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: Quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute o que eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Meus irmãos, à luz desse texto e pensando na narrativa desta história belíssima que nós conhecemos nas Escrituras, o livro de Jó, a história de Jó, nos propusemos hoje a pensar sobre o tema lições aprendidas em tempos de crise. Esse capítulo 42 narra o desfecho da história de um dos personagens mais conhecidos do Antigo Testamento, a história de Jó. Quem nunca ouviu falar de Jó? Jó é sinônimo de paciência e de sofrimento. Antes de tratar do tema, à luz do texto que nós lemos, capítulo 42, os versos de 1 a 6, queremos relembrar aqui, em síntese, um pouco desse drama que tem tanto a nos ensinar. A história de Jó nos ensina sobre por que o justo sofre, como lidar com o sofrimento e, acima de tudo, sobre como Deus está no controle absoluto de todas as circunstâncias de nossa vida e de nossa existência. Então, Jó é um drama, tem 42 capítulos, uma história belíssima, com lições preciosas para a nossa vida, especialmente sobre esses temas que já citamos aqui, sobre por que o justo sofre, como lidar com o sofrimento e, acima de tudo, sobre a doutrina da soberania de Deus. O enredo, toda a história de Jó, do capítulo 1 até o capítulo 41, se dá da seguinte maneira: os capítulos 1 e 2
nos falam sobre quem é Jó, nos apresentam a pessoa de Jó, nos falam sobre essa personagem importante nos seus dias, falam sobre Jó como um homem de família, ele era casado, tinha filhos e filhas, e ele era um homem que a Bíblia o descreve, o próprio Deus o descreve como um homem de excelência, um homem piedoso, temente a Deus, um homem que se desviava do mal. Jó, segundo o testemunho do próprio Deus, era um homem que estava acima do padrão moral e espiritual das pessoas da sua época. Inclusive ele diz: "Viste o meu servo Jó?", quando falou a Satanás. Não há ninguém igual a ele. Homem justo, piedoso, temente a Deus e se desvia do mal. Mas também dava um testemunho a respeito dele, na sua época, de que ele era um homem não somente conhecido por Deus, por causa da sua piedade, do seu temor a Deus e da maneira como ele se desviava do mal, mas também os capítulos 1 e 2 falam de Jó como um homem acerca de quem as pessoas davam testemunho sobre ele, porque ele era conhecido como o homem mais rico do Oriente. Ele era um dos poderosos da sua época. Era um homem que se avantajava a todos os demais em relação às suas posses, em relação às suas riquezas. Portanto, a condição social de Jó, as suas riquezas tornaram Jó um homem extremamente conhecido no Oriente na sua época. Os capítulos 1 e 2 também não somente falam acerca de quem era Jó, do ponto de vista de Deus e de como os homens também o conheciam, mas também narra a tragédia que se abateu sobre a vida de Jó em razão da prova sobre a qual Deus o colocou. Porque o capítulo 1 e o capítulo 2 narram acerca de acontecimentos que se deram num plano superior, acima do conhecimento e do entendimento de qualquer ser humano, especialmente de Jó, que num dia era um homem sobre o qual Deus dizia: ele é excelente. E os homens diziam: Jó, quem não o conhece? Um homem tão importante, o mais rico do nosso tempo. No outro dia, Jó era um homem extremamente pobre. Ele perdeu tudo de um dia para o outro, perdeu todos os seus bens, mas como se não bastasse, ele perdeu também os seus bens maiores, ele perdeu a sua família, ele perdeu todos os seus filhos, que morreram todos de uma só vez. Mas Jó também não somente perdeu, não somente teve essas perdas materiais, mas ele também teve outra perda. Jó também enfermou. Jó ficou enfermo, foi acometido de uma doença incurável e que o levou ao pó e à cinza e o tornou com um corpo purulento, de maneira que ele pegava um caco de telha e se raspava, tirando pus das suas feridas, e ele em um dia era o homem mais rico do Oriente, sobre quem os homens davam esse testemunho, e era um homem sobre quem dizia: ele é excelente, ele teme a mim, ele é obediente, ele se desvia do mal, ele é piedoso. Era assim. No outro dia ele não era nada. As pessoas já não o procuravam, as pessoas o evitavam, e ele caiu em um drama acerca de por que a sua existência naquele momento era daquela maneira. E os capítulos 1 e 2, no final do capítulo 2, também mostram a maneira como Jó vai ser aconselhado e consolado pelos seus 3 amigos, Bildade, Elifaz, Bildade e Zofar. E no meio desses 3 amigos vai surgir também um jovem chamado Eliú, que também vai falar acerca de Jó e dos seus 3 amigos. A primeira coisa que os 3 amigos de Jó fazem ao se encontrarem com ele naquele estado de miséria, jogado no pó e na cinza, se raspando com um caco de telhas, não é dizer nada, mas simplesmente serem solidários ao seu sofrimento
e se assentaram com ele também no pó e na cinza, e rasgaram as suas vestes e choraram com ele. Nos dando o exemplo de que muitas vezes o sofrimento não permite palavras, de que o consolo não se dá pelo que falamos, mas pela maneira como nós nos mostramos solidários para sentir a dor do outro. Esses três amigos de Jó cometeram erros, porque no decurso da história veremos que eles fazem acusações levianas contra o caráter de Jó, tentando explicar a razão do seu sofrimento. Mas, contudo, não devemos deixar de perceber que eles foram os três amigos que estiveram com Jó. E que assim que souberam da tragédia que se abateu sobre ele, de como todos o abandonaram, esses três amigos se aproximaram de Jó e a despeito da sua enfermidade, que levou as pessoas também a se afastarem dele, esses amigos se aproximaram, se assentaram com ele e choraram com ele e lamentaram com ele e o aconselharam e conversaram com Jó e lhe fizeram companhia. Razão pela qual, no final, no capítulo 42, depois do texto que nós lemos, vemos que Deus perdoa os pecados cometidos pelos amigos de Jó em relação à maneira leviana como eles agiram com Jó muitas vezes nos seus discursos, na sua fala. E Deus os orienta a procurar Jó como um sacerdote para oferecer sacrifícios pelos seus pecados, e Deus disse: ofereçam a meu servo Jó, porque dele eu aceitarei a intercessão em favor de vocês. E Deus certamente então perdoou a falta daqueles três amigos de Jó. Os capítulos de 3 até o 37, a gente vai ver os discursos, as falas desses amigos de Jó, Elifaz, Bildade, Zofar, e também uma fala de Eliú. A trama se dá do capítulo 3 até o 37 de uma maneira muito dinâmica, muito interessante, porque primeiro fala Elifaz, depois Jó responde, depois fala Bildade, Jó responde, depois fala Zofar, Jó responde, depois volta de novo, Elifaz fala, Jó responde, Bildade fala, Jó responde, Zofar fala, Jó responde, e eles vão dialogando. Os três amigos de Jó estão procurando, tentando encontrar razões justificativas para explicar o sofrimento de Jó. Por que o justo sofre? E eles o acusam, inclusive, de pecado. Eles dizem que Jó cometeu erros grosseiros. E aí surge esse Eliú, que parece, e de fato o texto diz que ele era extremamente jovem em relação aos três amigos de Jó, porque ele diz: vocês são velhos e experientes, eu sou somente um jovem, mas eu tenho alguma coisa para dizer. E é interessante também a gente aprender aqui que a maturidade e a sabedoria não está apenas com os anos vividos e a idade avançada, mas a sabedoria e a maturidade também podem estar com os jovens, porque a fala de Eliú é uma fala muito positiva, de maneira que a gente lembra o Salmo 119, que o salmista diz assim: eu sou mais sábio e entendido do que os idosos, porque eu tenho o Senhor e observo a tua lei. Se um jovem, se um adolescente, se um jovem, um rapaz e uma moça quiserem, Deus pode lhes dar uma sabedoria sobreexcelente, inclusive que eles podem agir de tal maneira que ultrapassem até aqueles que têm mais idade. Porque a sabedoria não está nos livros, a sabedoria não está nas salas de aula das universidades. A Bíblia diz: se alguém quer sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e não nega. O conhecimento de todas as disciplinas e matérias necessárias para o crescimento e preparo do homem, da mulher, do ser humano, para o enfrentamento do mercado de trabalho e para viver e sobreviver, está sim nas formações, nos cursos, nos diplomas, nos bacharelados, mas a sabedoria, Deus é quem dá. E todos nós podemos tê-la, independente dos canudos, embora eles se façam necessários,
independente das formações diversas acadêmicas, embora elas sejam necessárias. Mas a sabedoria está com aquele que teme a Deus, aquele que o busca e aquele que o busca na sua palavra. Finalmente, os capítulos de 38 até o 42, os diálogos entre Deus e Jó. No capítulo 38, Deus começa a falar. E ele fala no capítulo 39. E somente no capítulo 40 é que Jó vai falar. Porque antes, um amigo falava, Jó retrucava. Outro amigo falava, ele retrucava. Um amigo falava, ele retrucava. Ele se defendia, ele argumentava. Agora, do 38 até o 40, Deus fala. E a maneira como Deus fala é inquiridora. São perguntas que ele dirige ao próprio Jó, e diz assim: preste atenção, eu vou te perguntar e você me responda. E as perguntas que Deus vai fazer a Jó não tem respostas na boca, na mente, na capacidade de nenhum ser humano, até hoje, muito menos naquela época ou em qualquer outra época. As perguntas não eram retóricas apenas, mas eram perguntas com a intenção de ensinar, ou seja, eram didáticas. Porque o que Deus vai perguntar a Jó era necessariamente aquilo que era óbvio, que Jó jamais poderia responder, senão como ele respondeu no capítulo 40. Ele disse assim: eu já falei demais. A única coisa que eu consigo fazer agora é colocar a mão na minha boca. Eu me calarei. Eu não tenho respostas diante das inquisições, diante das perguntas, dos questionamentos do Todo-Poderoso. Ele faz perguntas como: você estava lá quando eu estendi os céus, quando eu criei e coloquei os fundamentos da terra? Você poderia fazer isso das coisas maiores, mais complexas, até as mais simples e as menores. Ele disse assim: você seria capaz de fazer com que, com o seu poder, sua capacidade, a raposa pudesse ter o entendimento que ela tem, os passarinhos, para fazer os seus ninhos, para cavar as suas covas, para cuidar dos seus filhotes? Ou seja, mostrando que tudo está no controle e na soberania, no cuidado, na provisão generosa, abençoadora de Deus, e de que nada do que existe está fora do controle do nosso Deus, e que existe porque Ele quis. Os animais não têm instinto em si mesmo, mas Deus colocou neles tudo o que eles têm. A natureza, tudo o que está à nossa volta tem o dedo de Deus. Tem a mão do Criador, do sustentador, do Deus que deu a todos, inclusive a você e a mim, a vida, a respiração, o fôlego, a inteligência, as habilidades, a capacidade, as complexidades físicas, fisiológicas, biológicas e intelectuais que nós temos. Tudo que está em nós, as diferenças que temos entre o sexo feminino e masculino, a maneira como Deus planejou tudo é maravilhosa. E aí a gente lembra o salmista no Salmo 139. Ele disse assim: é maravilhoso demais esse conhecimento, está muito além da minha capacidade. Quem poderia entender como o Senhor me formou no ventre da minha mãe, quando eu estava lá, a substância ainda sem forma, as tuas mãos me teceram, e quando eu não tinha nem um dia ainda, todos os meus dias já haviam sido escritos no teu livro. O Senhor já conhecia a minha história toda, do começo ao final, antes que ela começasse. Jó diz: a única coisa que eu posso fazer, coloco a mão na minha boca, eu não falarei mais nada. Jó respondeu ao Senhor: eu sou indigno, que te responderia eu? Eu ponho a mão sobre a minha boca. Uma vez eu falei, não direi mais nada. Aliás, 2 vezes, porém, eu não prosseguirei. Eu não me arriscarei a dizer nada diante do Senhor Criador, que fala comigo agora. E Deus continua perguntando a Jó. E Jó fala uma segunda vez.
Mas essa segunda vez não é para colocar a mão na boca, porque Jó agora não está predisposto como antes, quando respondeu aos seus amigos, para dar uma resposta a Deus ou questionar com o seu Criador. Mas agora Jó faz outra coisa. Depois dessa segunda fala, depois das falas de Deus, a segunda e a última fala de Jó é o texto que nós lemos, capítulo 42, versos de 1 até o 6. Então, a última fala de Jó, no final da sua história, 42 de 1 a 6, ele fala, e na sua fala ele faz 3 declarações que nos mostram as importantes lições que ele aprendeu durante a gravíssima crise que ele enfrentou. 3 lições que ele aprendeu. Quais foram? A primeira, verso 2. Ele aprendeu a lição acerca da soberania e do controle de Deus sobre todas as coisas. Segunda lição que Jó aprendeu, versos de 3 até o verso 5. Ele aprendeu sobre a necessidade de conhecer a Deus pessoalmente. E a terceira e última lição, verso de número 6. Jó aprendeu a lição sobre qual a resposta que devemos dar diante da revelação de Deus a nós. Jó não pode responder nada a Deus. Ele disse: eu ponho a minha mão na boca, não vou dizer nada. Mas no final, ele mostra para nós que há uma resposta para tudo que Deus disse. Há uma resposta que todo homem, todo ser humano pode e deve dar a Deus. E qual é a resposta? O arrependimento. Só isso. Só o arrependimento. Então, primeiro, Jó aprendeu sobre a soberania de Deus. Ele aprendeu que a nossa vida toda está sob o governo poderoso e soberano do Deus Todo-Poderoso. Essa lição é importante para nós. Como foi importantíssima para Jó, ele disse: Jó então respondeu ao Senhor, porque antes ele disse no capítulo 42, eu não posso falar nada, eu vou só botar a mão na boca. Agora não, agora ele tem uma resposta. E a resposta dele não é inquirir, não é perguntar, questionar, não é retrucar, mas a resposta dele é uma declaração e dizer assim: eu sei que o Senhor pode tudo. E nenhum dos planos que o Senhor tem pode ser frustrado, nem por mim mesmo a meu respeito, nem por qualquer coisa que outras pessoas façam, falem ou tentem fazer, nem pelo que o diabo tente fazer, nem pelo que o inferno todo e todos os demônios queiram fazer. Nada pode frustrar os planos de Deus a nosso respeito. E a respeito de tudo que Ele já decretou, de tudo que Ele já planejou, a história já foi escrita, Ele a conhece, e Ele foi quem a escreveu. Isso é plano, é decreto, isto é obra do Deus Todo-Poderoso, e Ele é o Deus que governa a história. Nada e ninguém pode existir de forma ou de maneira autônoma. É isso e sobre isso que Jó aprendeu nas falas de Deus, enquanto Deus perguntava para ele: você sabe como é isso? Você viu isso? Você poderia fazer isso? E Deus vai mostrando os atos criadores, os atos de manutenção de Deus, a maneira como Ele cria e sustenta todas as coisas e como governa, das coisas maiores e mais complexas até as menores e mais simples. E aí, diante de tudo que Deus mostrou, falou, revelou, ao perguntar a Jó, agora ele diz assim: sim, eu sei que o Senhor pode todas as coisas, o Senhor é o Todo-Poderoso. Ninguém e nada existe de maneira autônoma, ou seja, não existe por si só, não existe por si mesmo.
a umidade, tudo foi planejado. Nada é por acaso. Nada é autônomo, não tem vida em si mesmo, por si mesmo. Deus planejou tudo. Foi isso que Jó falou. Agora sim. Aí, ao dizer isso, ele vai dizer também: em nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ou seja, de que nós não vivemos, não existimos de maneira autônoma, como nada mais existe de maneira autônoma por si mesmo, como também, ao declarar isso, Jó está dizendo que, embora a gente viva a vida toda se esforçando para ter, obter, desejando, planejando, executando e angariando, ganhando, conquistando, fazendo planos, executando, no final de tudo, também nessas coisas, na história da nossa vida, precisamos reconhecer que também não somos autônomos, porque Deus está dirigindo a nossa história. Porque por trás de tudo isso, a mão do Todo-Poderoso, Deus está dirigindo a história do seu povo. A criação está sujeita a Deus, os anjos estão sujeitos a Deus, Satanás está sujeito a Deus e os homens estão sujeitos a Deus. Olha o que mostra o capítulo 1 de Jó. No dia em que os santos anjos de Deus foram comparecer perante ele para prestarem contas daquilo que eles faziam sob as ordens de Deus, compareceu também entre os filhos ou os anjos de Deus Satanás, Satã, o inimigo opositor, aquele que é o diabo, a antiga serpente. Ele também não é autônomo. O diabo não existe por si mesmo, porque nós sabemos que ele era um anjo de Deus e que, mesmo depois de cair, ainda está sob o controle e a soberania de Deus. O diabo, ele não é o inimigo e opositor de Deus, no sentido de que ele é uma força que se opõe a Deus, porque ninguém e nada pode se opor a Deus. O próprio diabo está sob esta soberania de Deus, está sob o controle do Todo-Poderoso. É por isso que quando a gente lê Apocalipse capítulo 20, a gente vê aquela linguagem maravilhosa e o ensinamento de que quando o diabo ele é preso pelo próprio Deus, no sentido de que ele é restrito. Cria-se, ou Deus coloca uma restrição aos seus atos, para que ele não impeça a pregação do Evangelho, que agora, desde que isso aconteceu, de que Jesus Cristo veio, agora sim, a pregação do Evangelho, ela se estende a todas as nações, tribos, povos e línguas, e daí, dessas nações, tribos, povos e línguas, Deus está chamando os seus, Deus está chamando a sua igreja, Deus está juntando o seu povo, e nada, ninguém pode impedir o avanço da igreja. Por isso ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A missão da igreja, ela está fadada ao sucesso e não ao fracasso. As circunstâncias mais adversas não poderão frustrar o plano e o propósito de Deus com respeito à evangelização do mundo, porque a terra vai se encher do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Porque, de acordo com o plano e o propósito de Deus, em todas as gerações, de acordo com esse plano de Deus, o Evangelho será pregado e as pessoas serão chamadas ao Senhor. A história da humanidade e de cada pessoa individualmente transcorre como parte de uma história maior, escrita e dirigida pelo Deus Todo-Poderoso. Ele está no controle. É a história da redenção, que podemos vê-la permeada, perspassando como um fio dourado, ou um fio escarlate, vermelho, que fala da obra de Cristo em meio a esse mundo tenebroso, de circunstâncias adversas, de momentos difíceis, de tragédias, de momentos difíceis como essa pandemia, de perseguições à igreja como já aconteceu no primeiro século em diante,
de tudo que foi acontecendo e tem acontecido e ainda irá acontecer, tudo está nos planos do nosso Deus. Independente das circunstâncias que atravessamos, precisamos crer que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, porque Deus está no controle. A segunda lição que Jó aprendeu foi: o conhecimento de Deus será sempre nossa maior necessidade. Olha só o que Jó disse do verso 3 até o verso 5. O Senhor perguntou: quem é esse que sem conhecimento, presta atenção, friso aqui, sem conhecimento, encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia. Mais uma vez, sem conhecimento, alguém que não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Coisas que eu não conhecia. Verso 4, disseste, o Senhor me disse, escute porque eu vou te falar, te farei perguntas e você me responderá. E Jó, no verso 5, declara, mas eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Como eu poderia dar respostas ao Senhor se eu jamais te conheci plenamente, na medida em que eu deveria ou seria necessário para que eu respondesse a tudo o que o Senhor me pergunta? A questão aqui não é que Jó agora pode responder ao que Deus me perguntou. Não! As perguntas de Deus são perguntas que foram feitas de maneira didática, poderíamos chamá-las de perguntas retóricas, porque não poderia respondê-las. Não havia como não há, nunca houve ser humano nenhum e nunca haverá que poderia responder essas perguntas que Deus fez, porque quem jamais, como diz Paulo escrevendo aos Romanos, quem jamais deu a ele para que pudesse receber depois? Quem colaborou com Deus? Quem é semelhante ao Altíssimo, como disse Isaías? Imagine, impossível. Mas a questão é que Jó disse, tudo o que eu conhecia acerca do Senhor, de ouvir falar, era tão mínimo, embora eu me orgulhasse e achasse como grande vantagem todo esse conhecimento, e até mesmo me orgulhasse disso e me envaidecesse, porque vamos perceber que Jó era pecador e pecou contra Deus. Inclusive, há um consenso de que o pecado de Jó, embora ele não tenha sido punido por nenhum pecado, mas foi um plano de Deus para prová-lo, mas o pecado que estava no coração de Jó, ele não conseguiu olhar para isso, foi o orgulho. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, agora é diferente. Então Jó mostra para nós que o que nós mais precisamos é o conhecimento de Deus, que será sempre a nossa maior necessidade. O Senhor, falando através do profeta Isaías, disse, o boi conhece o seu possuidor, e o jumento conhece o seu dono, que põe sal e comida na sua mancha, no seu coxo, mas o meu povo não me conhece, e o meu povo está sendo destruído por falta do conhecimento. Conhecer a Deus, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, arrebata o profeta. Conhecer a Deus é necessário e é o que nós mais precisamos. Recentemente nós pregamos aqui sobre Atos dos Apóstolos e a missão de Filipe como evangelista, e dissemos, e relembro agora aos irmãos, que quando pregamos o Evangelho precisamos ter como foco apresentar às pessoas a pessoa bendita de Jesus no Evangelho, porque nós não podemos viver nossa vida toda tentando discutir com as pessoas sobre religião, política, futebol. As pessoas já conhecem o suficiente sobre tudo isso, já conhecem sobre filmes, sobre séries, já conhecem sobre futebol, sobre política, sobre economia. Não precisamos discutir isso com as pessoas. É preciso dar a eles o que eles não têm. As pessoas não conhecem a Deus. As pessoas não conhecem a Cristo, não conhecem a palavra de Deus, e é por isso que o que tem que ser pregado é a Escritura, é a palavra. Temos que anunciar Cristo no Evangelho. As pessoas não conhecem Jesus e não conhecem a esperança que está nele, e
de pecados que ele oferece. Conhecer a Deus será sempre a nossa maior necessidade, mas o que Jó também aprende é que esse conhecimento só veio depois que Deus falou com ele. Somente depois que Deus falou com ele, do capítulo 38 até o 40. Quando Deus fala com ele, aí Jó ouve, bota a mão na boca, não pode responder, mas o que ele ouve é suficiente para mostrar para ele tudo que é, ou o que é necessário para que ele fizesse essa confissão. E a confissão é: o conhecimento de Deus será sempre nossa maior necessidade, mas esse conhecimento será sempre na medida da revelação de Deus. Sempre na medida da revelação de Deus. Não será por qualquer outro motivo, razão ou expediente. Porque nós nunca vamos conhecer a Deus por nossa própria autonomia ou iniciativa. Deus é um Deus que se auto-revela, e nós só poderemos conhecê-lo se mostrar a nós. Paulo, pregando aos atenienses no Areópago, homens gregos, letrados, cultos, eram filósofos, pessoas detentoras do conhecimento das palavras, homens extremamente bem formados, e ele disse para eles: vocês estão tateando na escuridão e não estão enxergando nada. E depois, andando pela cidade, ele diz assim: o Deus que vocês adoram sem conhecer é o Deus que eu anuncio para vocês. Ele encontrou um altar em meio a centenas de outros. Chamou a atenção dele no altar onde estava escrito Agnosto Deus, ao Deus desconhecido. E a história por trás daquele altar mostrava que um dia, há muito tempo atrás, eles haviam sido abençoados ao invocarem um Deus que os respondeu e os livrou de uma grande pandemia. E quando foram construir o altar, eles perguntaram: que nome daremos a esse Deus? E um sábio chamado Epimênides disse assim: nenhum, porque se em nossa ignorância, sem conhecê-lo, ele nos atendeu, nossa ignorância não será capaz de por nós mesmos descobrirmos qual o seu nome. Então somente o honremos e o adoremos. Escrevam aí: ao Deus desconhecido. Meus irmãos, o conhecimento de Deus será sempre na medida da revelação de Deus. É o que nós vemos nos capítulos 3 até o 5. Não haverá condições de Jó, ou não havia condições de Jó e dos seus amigos discutindo, tentaram chegar a uma conclusão ou descobrir as razões e motivos pelos quais esses problemas acontecem, a origem do mal, porque o justo sofre, e essas coisas, porque coisas ruins acontecem a pessoas boas. Por que essas coisas? Não há condições. O que Deus revela a nós nos mostra o que nós precisamos saber e conhecer para que nós possamos compreender o necessário. O começo da história de Jó mostra um homem conhecido e admirado por todos do Oriente. Por quê? Porque Jó era o homem mais rico do Oriente. É muito difícil conhecer quem é o homem mais pobre de Montes Claros. Você conhece? Eu não conheço não. Por quê? Porque tem pobre demais. Agora, quem é o homem mais rico de Montes Claros? Aí sim, porque os ricos são bem poucos, e o mais rico sempre será o mais conhecido. Por isso Jó era o mais conhecido do Oriente, porque ele era o top, ele estava lá em cima, o supra-sumo. Jó era o néctar dos néctares. Jó era o mais rico de todos, então é mais fácil conhecer quem é o mais rico. Difícil é conhecer o mais pobre, porque são tantos pobres. É por isso que quase ninguém me conhece. Então, mas ele era conhecido por todos por causa da sua riqueza.
Ele era conhecido por causa da sua riqueza. E ele era conhecido por Deus. Deus falou para Satanás: vixe, o meu servo Jó não tem homem igual a ele. Porque é rico? Não. Porque ele teme a Deus. Porque ele se desvia do mal. Porque ele é justo. Porque ele é piedoso. Então Deus o conhecia. O começo da história de Jó mostra que ele era conhecido e admirado por todos pelo que ele possuía. Ele era o mais rico de todos. O começo da história de Jó mostra um homem que era conhecido por Deus por sua conduta moral e piedosa entre os seus contemporâneos. Ou seja, Jó era o que se avantajava a todos pelo mínimo de conhecimento que ele tinha de Deus. Agora também outra situação. Assim como é mais fácil conhecer o mais rico e não conhecer o mais pobre, dessa maneira aqui também a gente aplica o mesmo princípio. Por que Jó era o homem mais justo da sua época? Porque, embora o livro de Jó tenha sido escrito no período de Salomão, a história de Jó se passou perto da história de Noé, pertinho do tempo de Noé. Quando Deus fala a respeito daquela geração que estava tão desviada dele e faltava tanto conhecimento de Deus, que os homens mergulharam no caos da maldade, que Deus trouxe o dilúvio e os destruiu a todos e poupou apenas Noé e sua família. Ou seja, porque havia poucos justos. Por que Jó era o mais de todos? Você nunca tem o mais de todos. Mas Jó era por quê? Por causa do tempo em que ele viveu. Jó, assim como o texto fala sobre Noé, ele era justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Ele andava com Deus. Imagine que na cidade de Montes Claros, se houvesse apenas uns 10 crentes, seria um supra-sumo. No meio de quase 500 mil pessoas, apenas 10 que temessem a Deus. Que tesouro, 10 pessoas que temem a Deus. A mesma coisa era Jó. Jó foi conhecido por Deus por causa da sua conduta moral e piedosa entre os seus contemporâneos, porque naquela época ele se avantajava a todos pelo mínimo conhecimento que ele tinha de Deus. Isso mostra para nós que o conhecimento de Deus é necessário para fazer de nós não uma pessoa que será conhecida pelo que tem, pelos bens, pelas posses, mas por quem ele é. As pessoas conheciam a Jó pelo que ele tinha. Deus olhava para ele e conhecia por quem ele era. E o que ele era não era resultado do seu esforço, mas era resultado da graça de Deus que lhe deu o mínimo de conhecimento para que por esse mínimo conhecimento ele se tornasse o homem tão excelente que ele foi. Agora, outro detalhe do tempo de Jó. O tempo de Jó é um tempo de pouca luz, de pouca revelação. Luz no sentido de revelação. Imagine vocês que ele viveu antes de Moisés, antes da lei, antes da instituição da religião, da organização dessa religião, do monoteísmo. Eles praticavam uma religião incipiente, primitiva. E Jó era alguém que viveu num tempo onde havia pouco conhecimento de Deus. Por quê? Porque não tinha nada escrito, não tinha Bíblia, irmãos. Imagine você viver sem Bíblia, viver sem a palavra de Deus. A luz era pouca revelação ainda, a revelação ela é progressiva. E Jó viveu nesse tempo, mas o mínimo de conhecimento que ele teve foi suficiente para que fizesse dele um homem excelente. O começo da história de Jó, no decorrer da história e no seu desfecho, nós vemos um homem que não possuía o conhecimento necessário sobre Deus. Ele precisava de mais luz, de mais revelação. Por isso, os capítulos 40, 38 até o 40 tem mais luz, tem mais revelação. Por quê? Porque tudo muda quando Deus fala com Jó. Tudo vai mudar depois que Deus fala com Jó. Bendito redemoinho! Porque quando você lê a história de Jó, capítulo 38 em diante, Deus sempre, quando vai falar para ele, vem no redemoinho. Esse redemoinho, eu vou ousar aqui fazer uma aplicação, é que de fato o conhecimento de Deus e a maneira como Deus se mostra a nós, vira nossa cabeça, ou nossa vida de ponta cabeça, vira nosso mundo ao avesso, mexe com a gente. Essa figura do redemoinho tem a ver, eu penso com isso também, eu quero aplicar isso aqui.
Porque de fato você acha que está indo muito bem, que tem tudo, é um ambiente religioso, religiosa, e de repente Deus se mostra a você, revela-se a você a vontade dele, você descobre que você era piedoso, temente a Deus, mas que você fazia tanta coisa para Deus, mas fazia tudo errado, com motivações erradas, em causa do conhecimento errado acerca de Deus. Como pessoas são tão devotas, ao ponto até de se martirizarem, de fazerem viagens longas todos os anos, vão para cá, vão para lá, vão para cá, vão para lá, sobem escadas, centenas de degraus, de joelho, bota a pedra na cabeça e fazem penitência, e depois você descobre que tudo isso foi em vão, porque o conhecimento que você tem de Deus, quando ele chega na medida certa do próprio Deus, e esse conhecimento, ele muda a nossa vida, vira a nossa história do avesso, muda tudo. Ele dá uma repaginada, ele refaz tudo. É uma turbulência. Tem gente que fala assim, pastor, eu não sei o que está acontecendo. Antes de eu ser crente e ser convertido, minha vida era beleza, agora é tanta luta. É tanto problema. Isso é assim mesmo. É assim mesmo. Porque antes você estava nadando a favor da correnteza, andando de acordo com o curso do mundo, agora você é contra. Agora você está subindo a corrente. Agora você faz oposição e também é feita oposição a você. Porque agora os conceitos, os valores, os princípios, todos foram mudados e a vida foi mudada. A última lição, o arrependimento será sempre a resposta mais efetiva e proporcional a esse conhecimento de Deus. Jó aprendeu que nossa vida toda está sob o governo poderoso e soberano de Deus. Jó aprendeu que o conhecimento de Deus será sempre nossa maior necessidade, mas sempre na medida da sua revelação. E Jó aprendeu que o arrependimento será sempre a resposta que teremos a dar a Deus, a resposta mais efetiva e proporcional à revelação de Deus. Por isso, verso 6, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. No começo da história de Jó, ele está enfermo, ele se joga no pó e na cinza para se lamentar e chorar. Agora ele vai ao pó e à cinza para se arrepender. E ele se arrepende. E ele se volta para Deus, reconhecendo sua soberania, louvando o conhecimento de Deus que chegou a ele. E ele se arrepende, olhando para dentro de si. Por quê? Porque o arrependimento ou o conhecimento de Deus não deve ser uma experiência para acumular informações sobre Deus na nossa cabeça. O conhecimento de Deus tem como objetivo principal produzir em nós o senso de arrependimento, ao nos confrontar com a santidade de Deus e com a nossa miséria espiritual. Jó foi confrontado pelo que Deus lhe falou, e o seu maior desafio agora era olhar para o seu próprio coração e ver a maldade que estava lá. Afinal de contas, todo mundo dizia que ele era bom. A sua mulher dizia que ele era bom. Os seus filhos diziam que ele era bom. A sociedade toda dizia que ele era bom. Ele era respeitado. Onde ele passava, as pessoas se inclinavam para ele. Gente bajulava Jó o tempo todo, porque ele era riquíssimo. Tudo que ele precisava, ele tinha dinheiro na mão, gado, terra, servos. Deus dizia que ele era justo. Faltou Jó conhecer a si mesmo também. E o grande desafio é esse. Sabe por quê, irmãos? Porque para a gente é assim. Fernandinho Beiramar precisa se arrepender. Porque ele é um homem que cometeu muitas falhas graves. O estuprador, o assassino, precisa se arrepender. Porque estuprou uma criança, um pedófilo, precisa se arrepender. Mas e nós? Que a gente vem na igreja, a gente é crente, nossa vida tranquila, casado, fiel esposa, pai de família, responsável, paga suas contas em dia e tal. E aí de repente você
tem a noção de que você é pecador. A gente perde esse senso de que o mal está em nós. E quando alguém tenta falar isso para nós, a gente fica, pastor, eu falo muito de pecado. Isso é pecado. O maior desafio de Jó foi esse, encontrar o pecado dentro dele. Vocês se lembram de Jó levantando de madrugada e orando e fazendo sacrifício pelos seus filhos, dizendo assim, talvez algum deles tenha pecado contra o Senhor. E mais tarde, quando ele está falando com seus amigos, ele diz assim, meus filhos pecaram. E você lê a história de Jó, ele nunca vai dizer, eu peguei. Orgulho e vaidade são pecados que são muito sutis e nós os escondemos como algo muito precioso que a gente tem. Ou senão, nós não queremos nos revelar como pessoas que erram e que pecam. Por quê? Porque a vaidade e o orgulho são muito fáceis para nós. Porque nós somos seres humanos e nós dificilmente buscamos a glória de Deus, nós queremos a nossa. Eu quero reconhecimento, eu quero que as pessoas dizem que eu preguei bem hoje, eu quero que as pessoas dizem, domingo que vem eu estou lá, o pastor prega bem. Eu quero que as pessoas digam que eu falo bem, eu quero que as pessoas digam que o pastor da igreja é elegante, está vestido bonito, eu quero que as pessoas falem bem ao meu respeito. Agora, quando falam mal de mim, é um problema, aí eu mostro as unhas. E os amigos de Jó tiveram esse problema com ele, porque falaram e botaram o dedo na ferida, muitas vezes Jó não gostou. Lógico, fizeram acusações levianas também, mas também puseram o dedo lá na ferida. Falaram para ele sobre a possibilidade de pecado. O erro deles foi falar sobre a retribuição. Não, se alguém é bom, Deus abençoa. Se é mau, Deus castiga. Jó não sofreu por causa do pecado dele. Esse foi o erro dos amigos de Jó. Irmãos, nós estamos terminando. O conhecimento de Deus tem o objetivo principal de produzir em nós o senso do arrependimento e nos confrontar com a santidade de Deus e mostrar a nossa miséria espiritual. É isso que precisamos. Finalmente, 4 aplicações. Prestem atenção. Quais as lições nós aprendemos nas crises que nós passamos? Jó aprendeu as deles. Quais as lições nós podemos tirar dessa nossa reflexão olhando para a história de Jó? Primeiro, que Deus usa situações adversas para nos provar e nos ensinar muito sobre nós e sobre Ele mesmo. Tiago, o apóstolo, diz que as provações são um teste da fé. Fique feliz quando você estiver passando por várias provações. Bem-aventurado o homem que suporta a aflição ou a provação. Deus usa pandemias, epidemias, endemias. Deus usa circunstâncias, situações adversas de maneira didática para nos ensinar. Então, tentemos compreender nessa pandemia o que é que Deus quer que nós aprendamos. O que é que Deus quer mostrar para nós? Essa pandemia será reveladora em relação a muitos de nós. Muito. Segunda aplicação. Quanto mais provas passamos, mais somos aperfeiçoados, amadurecidos, experimentados e, acima de tudo, conhecemos mais os nossos limites e a graça de Deus. Porque conhecemos a sua soberania e percebemos o controle que Ele tem de todas as coisas. E eu lembro o salmista no Salmo 119 que disse 2 coisas. Ele disse primeiro, foi bom eu ter passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Segundo, ele disse, antes de eu ser afligido, eu andava errado, mas agora eu conheço a tua palavra. Terceira aplicação. Em nosso relacionamento com Deus, não devemos almejar ser conhecidos mais do que conhecê-lo. Nossa conduta moral, ética e piedosa falam muito sobre nós. Mas o mais importante será sempre o que Deus dirá sobre nós. E quarta e última aplicação. O verdadeiro arrependimento consiste em admitir a culpa pessoal, olhando
com sinceridade e franqueza para o mal que está em nossos corações. O orgulho, a vaidade e a autoconfiança são os inimigos do arrependimento, mas por essa razão eles precisam ser confrontados e deixados. E o arrependimento será sempre a melhor resposta que nós daremos à confrontação de Deus. Deus não quer que a gente faça outra coisa. Deus não quer que a gente saia daqui feliz dizendo: oh, Deus falou comigo hoje. Deus não quer que a gente saia daqui dizendo: oh, que culto maravilhoso, eu estou me sentindo assim, lá nas nuvens. Não. Ele quer que a gente saia daqui confrontados, desafiados a olhar para dentro de nós mesmos e fazermos uma autoavaliação. Como a gente tem reagido ao que nós temos ouvido? Se Deus tem nos falado, quais as mudanças têm acontecido em nossa vida em razão do que ouvimos? Porque se a gente ouvir e não nos arrependermos, não haverá mudança. E a Bíblia diz que não devemos ser ouvintes negligentes, mas operosos praticantes. É o que está escrito em Tiago. Vamos orar?